Olá, sejam todos bem-vindos a mais um TokenFi. Hoje a gente vai falar com um tema muito interessante, que é um tema de registradoras dentro de um mundo onde tudo vai ser tokenizado, né? Como é que vai ser esse papel, né? Tokenizador, a registradora hoje é um dos grandes intermediários do Brasil no mercado de capitais, né? E a Núclea é a principal, né? Então, essa é grande, a gente já vai entrar um pouquinho nesse detalhe e tudo. Hoje eu estou aqui com o Rafael Pedro, que é o superintendente de produtos da Núclea, para a gente tirar todas essas dúvidas. Vou dar dois recadinhos antes de passar a bola para ele se apresentar e falar um pouquinho sobre a Núclea e o que é o papel dela. O primeiro recadinho é o seguinte, galera, é live. É live, é para interagir. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, vão colocando no chat, eu vou tocando aqui para que a gente interaja bastante e tire todas as dúvidas na medida que a gente for comentando, né? Então, acho que essa é um pouquinho da ideia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu vou colocar depois o link do chat aqui da MFi, né? Esse TokenFi é uma parceria entre a Fintrender e a MFi, né? A MFi tem um chat lá no WhatsApp muito interessante, para quem não está lá, vale a pena entrar para discutir toda essa parte de tokenização e o que está vindo aí para frente, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Muito prazer, Rafael. Se apresenta rapidamente e fala um pouquinho sobre qual que é o papel da Núclea, o que é a Núclea dentro do mercado financeiro brasileiro hoje. Legal. Bom dia, Gustavo. Primeiro, obrigado pelo convite aqui. Legal bater um papo com um mercado diferente do que eu estou acostumado, né? Estou bastante acostumado a falar com banco, credenciadora, fundo de investimento, acho que aqui é um universo diferente, então legal bater um papo. E a gente talvez trazer para esse público uma visão um pouco diferente de que a gente ainda não está lá no mundo do cartório, a registradora ainda não está lá no mundo do carimbo. Então, eu sou o Rafael Pedrão Dalma, sou superintendente de produtos, estou 10 anos na Núclea, então peguei, acho que, o movimento desde lá de trás de registradora. O que é a Núclea, né? A Núclea é a nova marca da CIP, né? A antiga CIP, a Câmara Interbancária de Pagamentos, e a gente é uma empresa que nasceu lá atrás para poder começar a atuar com o mercado financeiro para compartilhar a infraestrutura. Né? Quando a gente surgiu o SPB, a necessidade dos bancos se falarem para fazer transações bancárias, eles pensaram numa forma de reduzir custo, né, e colocar um agente intermediário para que nem todos os bancos tenham que falar com todo mundo. Né? Eles falavam com a gente falava com todo mundo. A gente reduzia muito o custo de infraestrutura. Então, a gente começou lá atrás com a TED, com o DOC e com a liquidação dos boletos. E aí, a gente continuou evoluindo em linhas de negócio diferentes. Então, a gente partiu para a ponta do DDA. Então, a gente inovou, foi uma inovação bastante grande para o mercado bancário quando a gente trouxe uma digitalização dos boletos em papel, né, que era um apelo bem forte do DDA lá no passado. A gente partiu para um projeto bem desafiador e complexo, que foi a centralização de todos os boletos do Brasil numa única infraestrutura. Então, a gente centralizou 7 bilhões de boletos no mesmo lugar, com SLA de resposta de 3 mil transações por segundo, e boleto é um instrumento muito utilizado no Brasil, muito democrático, né? A gente tem ali o cara não bancarizado pagando, em regiões do Brasil onde, eventualmente, a tecnologia não atende muito bem, então você não tem um celular para você conseguir pagar. Então, ele é um instrumento bem legal. A gente tira um barato do boleto, porque é uma coisa antiga, mas ele atende um público em que as nossas tecnologias aqui, às vezes, não conseguem, né? Pouca gente sabe, mas tem um barco, que é uma agência barco lá no cantão do norte do país, para que as pessoas, os ribeirinhos, consigam pagar os seus boletos, e o boleto chega lá. Então, acho que a gente teve um desafio muito grande de centralizar e trazer uma infraestrutura monstruosa para que todo mundo continuasse pagando boleto sem a gente ter impacto. Deixa eu aproveitar, já que a gente está nesse boleto, o Vinícius botou uma pergunta aqui, né, perguntando se a Núclea processa todos os boletos emitidos no Brasil. É isso mesmo? Tudo que é boleto passa por vocês? Antes da plataforma de cobrança, em 2015, a gente tinha duas formas de boletos, né? O boleto, duas assim, de forma geral. Você tinha boleto registrado e o boleto não registrado, né? O registrado ficava registrado na própria plataforma do banco. Ele era uma modalidade um pouco diferente, o banco trazia um benefício um pouco maior para o cliente. O sem registro era aquele boleto que o próprio cliente emitia. Exemplo, aqueles boletos que a gente recebia ali com oferta de jornal, de revista, de doação. O cara não precisava ter uma interação muito grande com o banco e ele acabava, o custo daquele boleto era mais na liquidação e não na emissão. A gente começou a ter um monte de fraude
o cara mudava o código de barras, porque toda a informação do pagamento, né, do destino do pagamento, eu vou fazer um paralelo, o hash do boleto ficava ali no código de barras, né? Então o cara mudava um número ali, uma letra, e conseguia jogar aquele dinheiro para outro lugar. E a gente, pagador, não conseguia saber. Tinha umas fraudes bem mais bizarras, assim, que o cara mudava o código do banco. Aí você ia pagar, você olhava lá que o banco era o Bradesco e o boleto era do Itaú, por exemplo. E essas eram mais fáceis a gente pegar. Mas tinha umas mais sofisticadas que a gente não pegava. E o volume de fraude começou a aumentar exponencialmente. E o mercado começou a ficar com medo de perder o instrumento bom, que é o boleto. E ele é um instrumento bom para crédito também, porque o pessoal usa para risco sacado, para duplicata, para fazer antecipação. Então, optou-se por como é que a gente tenta fazer alguma coisa diferente. Aí a gente olhou para o DDA. O DDA já era algo que não tinha fraude, porque ele usava a plataforma de boletos registrados, e a gente fez um paralelo de como é que a gente conseguia trazer isso para o mercado todo. Então, a gente tomou a decisão de acabar com a cobrança sem registro. Quando eu digo a gente, o mercado inteiro, associações, bancos, escolheram a Núclea para fazer essa centralização, esse hub, vamos chamar assim, de registro. Então, entendi. A plataforma de cobrança trouxe para o mercado um lugar centralizado, onde todos os bancos, quando emitem boletos, eles registram na Núclea. Esse boleto fica ali registrado, ele tem as fórmulas de cálculo de juros, de multa. Também, se a gente for lembrar, antes da nova cobrança, boleto venceu, você tem que pagar no próprio banco. E se o boleto for de um banco que não tem no teu lugar ali, você está errado, você vai ter que dar um jeito de pagar. Eu lembro que eu fiz uma prova de vestibular, e o boleto era de um banco do sul do país. E só tinha uma agência na Paulista, e venceu, tinha que ir lá pagar. Então, isso foi legal, porque a gente conseguiu reduzir, inclusive, risco de assalto, porque o cara tinha que sacar o dinheiro no banco dele e pagar no outro. Né? A gente fez um estudo bem bacana para isso. E acho que foi uma discussão no mercado. Legal, não, eu lembro disso aí. Isso aí já tem uns 10 anos, Rafael? 2015 foi. Eu sei que foi quando a gente começou o projeto quando minha filha nasceu, foi 2015. Estamos quase para 20 anos já, cara. Não, quase para 10 anos. Quase 10 anos. A primeira fase, o que a gente fez? Nós dividimos em duas fases o projeto. A primeira é que o mercado financeiro optou por compartilhar dados de fraude. Então, a gente percebeu que um fraudador, ele não ia pegar um CPF ou um CNPJ para fraudar em cada instituição. Ele usava a mesma, aí o banco pegava aqui, ele usava a mesma documentação no outro, só que ninguém se falava, e o cara conseguia dar um tombo no mercado inteiro com um negócio só. Ia um por um, né? Ele ia pulando. E aí a primeira fase foi esse compartilhamento. Pegou uma fraude, joga aqui e a gente distribui para todo mundo. E aí o cara teve um trabalho maior, a gente não mitigou a primeira, mas a gente mitigou espalhar esse tipo de fraude. O Gustavo acertou, é esse mesmo, Gustavo. É do Banrisul aqui em São Paulo, só que é esse mesmo. Gustavo do Sul, acho que ele deve ter tido o mesmo problema. Era um banco que não existe mais, acho que era o BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina. Ah, tá. Mas deve o caso, a mesma mas coisa. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí, assim, a gente não impedia a primeira, mas impedia a disseminação da fraude, né? Levamos um trabalhinho um pouco maior para os caras. E a segunda fase foi levar esse monstro todo, que é a cobrança, 7 bilhões de boletos, para dentro de uma estrutura centralizada e com capacidade suficiente para responder 3 mil transações por segundo. E assim, não é que é uma consulta simples em que bateu, devolvo, não. Tem juros, multa, tem informações ali complexas, e tem boleto até, boleto indexado em dólar, a gente faz uma série de inteligências aqui, então não é só simplesmente um registro, pelo registro. Tem muito valor agregado nesse negócio. Tá bom. E o desafio era esse. E aí aí vamos passando a linha do tempo. A DDA foi essa inovação que vocês fizeram. Nova cobrança. Desculpa. DDA depois nova cobrança, né? Essa centralização. Tá bom. Segue a linha do tempo. E aí depois provavelmente veio alguma coisa relacionada ao Pix, provavelmente, Rafael? Como é que... Não, você tem uma fase que acho que é importante falar, que foi quando a gente criou a C3, que é o embrião de registradora, ali, meados de 2013, 14. Tá. Quando a gente teve aquele caso do Pan-Americano, o Banco Central pensou como é que ele conseguia mitigar o risco de alguém vender a mesma carteira para mais de um lugar. E aí a Núclea foi escolhida nessa época para que todas as operações de cessão de crédito fossem centralizadas aqui e liquidadas aqui. Ali foi o embrião de uma registradora.
Tem até hoje, a gente faz operação de cessão de crédito, principalmente consignado veículos ali. E aí, a partir da nova cobrança, a gente começou a olhar um mundo bem diferente. Portabilidade de crédito, portabilidade contra salário, cadastro positivo, registro de duplicata, registro de recebíveis. Agora a gente tem uma equipe dentro da Núclea ali, olhando o Real Digital, olhando tokenização. A ponta do Pix, como a gente foi criado para ser uma infraestrutura de pagamento, vamos chamar assim, o próprio Banco Central acabou assumindo o nosso lugar, vamos falar assim, como um agente de mercado dentro do Pix, né? A gente é uma infraestrutura, então o Banco Central faz hoje o papel que nós fazemos lá na TED, lá na liquidação de boletos. A gente tem, obviamente, olhares aqui para como é que a gente consegue apoiar o mercado dentro do Pix, linkar o boleto eventualmente com o Pix, como é que a gente pode fazer, né? Porque o boleto, ele é um instrumento de pagamento e esse instrumento de pagamento pode ser liquidado por outras formas que não só a forma que ele é liquidado hoje, né? Ele pode ser liquidado pelo Pix, eventualmente, se você adicionar um código, um QR Code ali, porque o caminho do dinheiro pode ser pelo Siloc, como ele é hoje, ou pode ser pelo Pix também. Então, existem trabalhos aqui dentro da Núclea, é um outro time que olha para conseguir fazer. E o boleto mesmo evoluiu, né? Porque o boleto antes ele liquidava em D+1, você pagava um dia, ele liquidava no outro, e agora a gente está evoluindo para que ele consiga ser liquidado, independente se está sendo no Pix, no mesmo dia. Então, independente do caminho, porque para o pagador, é indiferente que caminho ele vai fazer. Você concorda? Você está pagando o boleto, tanto faz para você se vai para o A ou para o B. E para o lojista, eu acho que mais importante que o dinheiro no dia é ele ter certeza que aquilo é pago e que aquilo é irrevogável. Porque para o lojista ele quer saber que ele vai receber, ainda que ele receba amanhã ou depois. Porque no boleto hoje ele não sabe nem na hora que pagou que ele vai receber, porque pagou, aí à noite roda toda a ponta da cobrança, no dia seguinte ele recebe a informação do banco. Se ele tem uma informação real time de que pagou e aquele dinheiro não pode ser mais estornado, para um cara que tem um marketplace, ele já pode postar o produto, o cliente vai receber eventualmente no mesmo dia, e essa informação para ele é mais valiosa até do que o próprio dinheiro chegando no mesmo dia, porque aí é fluxo de caixa só, é ele se adequar. Entendi. Deixa eu explorar para um outro ângulo agora, jogando agora mais para hoje mesmo, Rafael. Então, assim, acho que eu queria que você desse uma olhada. Qual que é o principal produto hoje, 2023, aí, agosto de 2023, da Núclea? E quem vocês consideram sendo os clientes da Núclea hoje? Quem são os caras que vocês prestam serviço para? A gente tem duas grandes verticais ali, né? Você tem a ponta, obviamente, dos boletos, e aí a prestação de serviço, ela é regulada pelo próprio PACEI, então são as instituições autorizadas a ter conta reserva ali. Você vai ter banco, IP que está autorizado a emitir e pagar boleto. Esse é um lado. Do meu lado, vamos chamar assim, lado de registro, aí o céu é o limite. Né? A gente tem aqui, hoje a principal linha de registro para a gente aqui é recebível de cartão. A gente tem ali uns 80% do market share até, porque as maiores credenciadoras estão conosco, então com as maiores credenciadoras a gente acaba tendo aqui uma maior quantidade de recebíveis e os financiadores acabam se conectando a gente também. Então, para recebíveis de cartão, o mundo é um pouco diferente, né? Porque eu presto serviço, obviamente, para bancos e para credenciadoras e subcredenciadoras, mas dentro desse universo de financiadores, que é quem está negociando o recebível ali, eu tenho startup, tenho fintech de crédito, tenho FDIC, tenho CNPJ, companhias assim, sem nenhuma participação no segmento financeiro, que eventualmente compra recebível da subsidiária ou compra recebível da cadeia de fornecedor dele também. Então, ali, e a própria lei, né, nem falando na norma do Banco Central, a lei Código Civil, ela não traz nenhum empecilho para que nós aqui, pessoas físicas, também entramos numa registradora e compramos recebível também. Então, o céu é o limite ali, a gente não tem nenhuma restrição. Entendi. Você entra como registrador e você registra, à medida que alguém quer comprar esse recebível, você não entra na negociação, eu imagino, né? Você não é uma ponte de negociação, mas a partir do princípio que A definiu que vai comprar o recebível de B, você está lá para registrar essa transferência ou esse... Na verdade, é um pouco antes, né? O fluxo é mais ou menos, um lojista vendeu, a credenciadora, a subcredenciadora apura aquela venda hoje, no final do dia ela vai lá, faz o corte, apura,
E aí amanhã cedinho ela manda a agenda de recebíveis para mim, ela manda tudo que foi vendido e tudo que esse cara tem a vencer para mim. Eu coloco esses recebíveis numa vitrine, registro, e fica ali disponível. Pensa que eu tenho uma agenda de recebíveis do lojista, que é a composição de todas as vendas dele em todas as credenciadoras. O financiador, que pode ser um CPF, um CNPJ, um banco, uma fintech, qualquer um, vai ofertar crédito para esse cara. Ele manda uma anuência de visualizar essa agenda, porque essa informação ela é informação sigilosa, então a gente precisa de uma anuência. Então ele manda esse opt-in e eu mando para ele a agenda. Ele consegue fazer a avaliação do crédito dele, do quanto o cara tem disponível. E aí, se ele decide dar o dinheiro, ele desembolsa e manda para mim uma informação para que eu possa travar aquele recebível, né? Eu vou onerar. Então, eu tenho ou a transferência da titularidade, se ele fizer uma sessão, e aí eu jogo para um novo titular. Ou se for uma operação com garantia de recebível só, eu não troco a titularidade, eu faço um ônus. Como a gente tem no carro lá, quando você compra o carro, e aquele veículo fica gravamado para o banco. Mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Tá claro. A gente vai entrar, eu vou entrar em tokenização agora para a gente já começar a coisa, mas antes eu queria só fazer um comentário aqui, que o pessoal não deixa passar uma aqui. O Fábio estava falando do teu longboard que você tem aí aqui, ó, Fabiano. Longboard Longboard na parede, que ele errou a palavra aqui e depois colocou um longboard. É que depois você fica velho, você só pode usar longboard. E quando você vai ficando mais velho, ele só fica na parede e não fica no pé. Você acaba usando menos ainda, né? Fica ali de enfeite só. Só para mostrar que eu sou jovem, cara. Boa. Não, esse é o tipo da coisa que você tem que aprender quando é mais jovem, porque você resolve aprender a andar de skate mais velho. Eu andei de 4 anos, mas cada ano que passa eu ando menos. Aí eu vou tentando passar isso para minha filha para ver se ela pega o gosto do negócio. Boa. Galera, lembra aí, quem tiver pergunta aqui, fizer coisa, a gente já entenderam, acho que todo mundo aqui já ficou claro qual que é o papel agora da Núclea aí nesse mundo, ou seja, um papel muito importante dentro do mercado financeiro tradicional, né? Então, assim, a gente tem aí ela como sendo um dos grandes caras aí que garante, como mesmo o Rafael falou lá no começo, que a gente tinha problema de fraudes, de boleto, etc. Ela entrou para resolver isso, a parte de recebíveis de cartão de crédito, 80% aí que passa por eles, né? Então, assim, é uma entidade muito interessante, é um intermediário aí dentro do mercado financeiro brasileiro, muito de confiança, que todo mundo usa e que está inserido ali o tempo inteiro. E aí a pergunta que sempre vem, Rafael, assim, ok, beleza, ótimo, é um intermediário. A gente está falando de tokenização, de blockchain, etc. Desintermediação, né? O tempo é que sempre vem em relação a isso. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Como é que vocês estão atuando para se transformar, mudar? Como é que você... Conta um pouquinho para a gente a tua visão em relação a isso. Legal. Eu particularmente, tenho duas visões para momentos distintos da linha do tempo. Eu acho que nesse primeiro momento, quando a tecnologia e a modalidade está começando a se solidificar, vamos chamar assim, a gente, por ser um agente de segurança, um agente seguro, onde as pessoas conhecem e o próprio mercado confia, eu acredito muito que a tokenização vai funcionar, eu vou chamar de mercado secundário, tá? Alguém registra e, através desse registro, a gente consegue fazer tokens. Então, pensa num recebível de... Duplicata é um bom exemplo, porque duplicata, pela própria lei, ele é um negócio indivisível, né? Não pode dividir. Pensa que eu posso registrar uma duplicata de 1 milhão e quebrar em N tokens de X reais. E eu, como registradora, garanto que esse recebível existe e eu consigo garantir a troca da titularidade, a liquidação, porque mais do que o registro pelo registro, existe a ponta da liquidação. Então, nesse primeiro momento, vou chamar assim, eu vejo a gente como parte do ecossistema desintermediado, como um participante dentro do ecossistema. Tá bom, mas que teria que ter qual papel nesse sentido? Esse papel de divisibilidade ou de garantia de que aquele 1 para 1000, ele está lá? Eu acho que eu sou um papel até de custodiante do ativo, vou chamar assim no primeiro momento, porque eu estou com ele aqui, tenho registrado e eu consigo... Tá bom, não, e aí essa discussão, acho que a discussão que você puxa é bem importante, porque assim, tem-se aquela coisa do pessoal mais libertário de cripto, vamos dizer assim. Aí, quero fazer dentro da minha casa, eu vou... Custódia própria, e a gente sabe, sei lá, todo mundo que conhece um pouco mais, sabe que, ok, é bom ter essa possibilidade, mas que ela traz também uma dificuldade em termos de cibersegurança, de controle de chaves, essa coisa que não é todo mundo que vai querer fazer, e eu acho que a grande maioria das pessoas não vai querer fazer. Não vai.
e você vai ter pessoas que vão ser especializadas, ou entidades que vão ser especializadas em fazer esse registro, custódia, etc., que aí é um papel que você vê a Núclea podendo cumprir para frente. Né? É isso, exato. Por isso que é importante dividir. E é isso, tem uma galera que é mais libertária e uma galera que está mais por dentro do negócio. Mas se a gente quer evoluir com a tecnologia, você vai ter pessoas que não vão nem conseguir e nem saber fazer isso. Se o meu pai um dia quiser investir em cripto, ele não vai querer ter custódia dentro da casa dele, porque ele. Eu sempre acho legal essa história de cripto, porque eu acho assim, é bom ter a possibilidade. Se quiser fazer, vai lá e faz. Beleza, pode ter possibilidade. Mas não é uma coisa que talvez seja acessível, não no nível que a gente tem hoje de tecnologia, para a grande maioria da população. Daqui a 10, 20, 30 anos. Esse é o ponto que você pegou bem. Não no nível de tecnologia que temos hoje. Quando a gente começou a nova cobrança lá atrás, a API não era um negócio difundido. Então, assim, hoje nós estamos atrasados. Mas lá atrás era um negócio que a gente não falava. A tecnologia evolui muito, mas ela tem que ser adotada para o que temos para o momento e adotada para que consiga abarcar a maior quantidade de pessoas naquele momento. Então, hoje, eu vejo a gente como um papel importante para fazer esse tipo de coisa, porque é o que a gente sabe fazer bem. E, assim, cibersegurança, tecnologia de ponta, é o DNA da Núclea. Então, acho que a gente pode ser inserido nesse pedaço. E acho que lá no futuro, eu tenho certeza, isso, assim, a gente não tem ninguém olhando para fazer, mas tenho certeza que no momento seguinte, a gente vai ter que olhar até a participação numa outra plataforma, como uma tokenizadora, as a service, não sei, fazendo esse tipo de prestação de serviço para o próprio mercado, porque, como você disse bem, a tokenização, ela é uma desintermediação. Então, a gente tem que, de alguma forma, estar no jogo e dentro do ecossistema para que a gente possa fazer parte aplicando o que a gente tem de melhor. Então, a gente é uma empresa de tecnologia e prestação de serviço para o mercado financeiro. Tokenização, obviamente, você está prestando um serviço para o investidor, mas ela está inserida dentro do ecossistema do mercado financeiro. Então, eu acho que é aqui que a gente tem potencial e tem tudo para dar certo aqui no ecossistema. Tá bom. E nesse sentido, quando a gente olha aqui as iniciativas do Banco Central, o Real Digital, o DREX, né, o novo nome do banco, ele vai exatamente nesse sentido de tokenização, né, e faz sentido para vocês também estarem olhando e estarem vendo isso aí. Como é que você está vendo esse movimento do Banco Central e, mais especificamente, o piloto do DREX aqui, Rafael? Eu vejo com bastante bons olhos, assim, eu acho que o Brasil tá voltou a ser vanguarda no mercado financeiro, né? Durante muitos anos a gente era tudo que era novo era o Brasil, a gente era primeiro em fazer tudo. E acho que durante um tempo a gente acabou perdendo espaço para outros, principalmente na ponta de blockchain e de TLT. E a gente volta, acho que o Banco Central voltou com tudo, acho que a iniciativa deles é ótima. Eu acho que o Real Digital é um caminho sem volta, até pelo próprio movimento, pelo custo de transação bancária, eu acho que como oportunidade de você trazer até segurança para o que nós estamos discutindo aqui. Né? A gente está falando aqui de tokenização, que vai liquidar eventualmente no real digital, e quando o Banco Central traz essa chancela de que, poxa, estou olhando esse ecossistema também, traz uma segurança até para o investidor final. Assim, eu olho e falo, pô, não é um negócio aqui com 2, 3 caras saíram da faculdade estão com uma ideia maluca na cabeça. Não, o próprio regulador do Banco Central está chancelando, está olhando e está convocando essa turma que está bem intencionada em participar, que eu acho que esse é o mais legal, né? Ele não está restringindo aquele nicho específico ali, que protecionista, não, ele falou, e quem está participando do piloto, né, é legal que mesclou os dois mundos, né? Você tem grandes bancos de varejo participando, você tem a gente aqui como registradora participando, e você tem uma turma ali que 2, 3 anos atrás ninguém imaginava que existia e está lá dentro também botando o pé. Então, acho sensacional. Eu tenho visto até algumas plataformas, algumas iniciativas do Brasil que eram muito DeFi mesmo, aquela coisa mais libertária, separada, de vamos fazer coisa, pessoas muito boas e que entendem muito da tecnologia também, vindo até discutir comigo para, como é que eu olho, porque, assim, acho que está começando a ficar claro para todo mundo que, assim, o ótimo é o meio do caminho, né? Então, assim, você tem a tecnologia de cripto que está lá,
que ela, em alguns aspectos de visibilidade, a parte de não necessidade de tantos intermediários, todas as regras, todas as coisas que blockchain e DLT são muito boas aqui, né? Então, etc. Só que a gente tem no mercado financeiro também muitas coisas que foram muito bem feitas nos últimos anos e tem razão de existir. Né? Então, assim, e aí o encontro desses dois é que é muito bom. Então, isso eu acho que essa discussão que o Banco Central está trazendo com o Drex é muito boa, né? Então, e ajuda em relação a isso. Antes do Drex, dessa participação que vocês estão no piloto, vocês chegaram a fazer o POC, ou testar alguma coisa de DLT ou blockchain dentro da Núclea, Rafael? É alguma coisa que vocês ainda não... A gente fez 2 movimentos. Primeiro, dentro do registro de duplicatas, a gente colocou ali a interoperabilidade de duplicata dentro do Corda. Tá bom. Então, e hoje funciona, é um volume bem pequeno, porque o registro de duplicatas ele ainda não é obrigatório, será em breve, e será maior que registro de recebíveis, e a gente vai estar dentro desse negócio também, porque o Banco Central, provavelmente no mês que vem, ou no próximo, essa é a nossa expectativa, né? Deve soltar a nova norma de duplicata escritural, e aí todas as duplicatas do Brasil vão ser registradas. Entendi. E aí, a duplicata hoje provavelmente tem o mesmo problema que você comentou dos boletos atrás, né? Deve ter muita falsificação, muito problema. Então, que você registre isso daí, você resolve esse problema. A duplicata, e ela é um instrumento antigão, né? Assim, ela é cartular. A duplicata, ela é cartular hoje, e aí o cara pega a mesma duplicata, ele pode vender no banco A, no banco B. Então, o registro, e ele vai ser moderno, ele não vai ser mais em papel, ele vai nascer escritural dentro da registradora. Vai ser legal pra caramba, vai ser bem desafiador, porque duplicata é maior cartão, e você não tem a figura da credenciadora ali no meio, que hoje é um muro entre o cliente final e a registradora, né? Então, ele faz essa administração dos pontos de venda. Na duplicata é cliente com registradora, ou cliente com seu banco. Então, vai ser um negócio legal de fazer. Eu estava no boleto e no registro cartão. Esse aqui eu acho que é maior que os dois. Mas o ponto é que eu acho que a gente colocou o Corda para fazer essa interop, então as registradoras que estão hoje dentro desse ecossistema, eles se falam através de uma estrutura do Corda. E no comecinho, eu acho que nós estamos em 23, no 2018, 2019, eu não me lembro muito, mas acho que foi 18 ou 19, a gente, junto com alguns bancos, criamos uma rede de blockchain para compartilhamento de informações de fraude de conta corrente. Então, foi um pilotaço mesmo, só para a gente botar a tecnologia de pé, testar desenvolvedor, ver como é que ia funcionar, até porque era um negócio que a gente, e até 5 anos atrás, acho que até um pouco mais, a gente estava naquela fase de qual é o case que a gente vai usar, porque todo mundo falava de blockchain, mas ninguém sabia ninguém tinha um case de sucesso mesmo para a gente botar a tecnologia. A gente escolheu um e falou, vamos fazer isso aqui. E aí a ideia era, pensa que roubaram o teu celular, e aí o grande problema do cara é que hoje o celular, infelizmente ou felizmente, ele tem tudo da nossa vida ali, né? Incluindo os nossos dados bancários e chaves bancárias. A gente quase não vive sem ele mais. Não dá. E aí o cara roubava o celular, ele acabava fraudando a conta do cara, e aí abria a conta corrente, fazia... O que a gente fez era criar uma rede de blockchain para que houvesse o compartilhamento das informações do e-mail do telefone, para que a gente conseguisse derrubar eventuais fraudes. Então, pelo e-mail do teu telefone, se você fosse acessar o internet banking do teu banco, o cara ia descobrir. Mas foi piloto. Isso não foi para frente, a gente viu que era um negócio bem complexo, mas acho que o case foi um sucesso porque a gente conseguiu botar de pé a rede, a gente conseguiu botar de pé os bancos para entrarem e a gente fez um teste. A gente anunciou isso até, acho que foi no evento, na época era CIAB, né, no Febrabantec, o nosso CEO, Joaquim, na época, ele anunciou, mas foi um piloto. Isso hoje não é mais utilizado. Olhando dentro do meu ecossistema aqui, acho que o que a gente consegue dizer mesmo é usar o Corda lá para duplicata. Tá bom, foi usado, foi testado, foi um piloto. Não, então, isso que eu estou dizendo, vocês já estão, não é que vocês estão olhando algumas pessoas, vocês já estão lá olhando, tateando e vendo como é que dá para usar, porque
Esse negócio de tecnologia é muito isso também, né? Aquele negócio que uma coisa é, na teoria, falar assim, isso aqui funciona, etc. Na hora que você vai pegar, botar a mão na massa, ver que vai funciona, tem nuances diferentes aqui que tem que adaptar, né? Então é importante estar dentro desse ecossistema aqui, começando a desenvolver esses pilotos, né? É isso, é inevitável. Porque se a gente não botar o pé em nada ali, quando a gente precisar, o custo de você trazer conhecimento para dentro de casa é muito grande. Então, acho que a gente hoje já minimamente conhece a tecnologia e já tem pessoas capacitadas para conseguir fazer as coisas acontecerem. Hoje tem um time específico dentro da Núclea que olha esse universo, né? Tem um head de produtos que olha a ponta de real digital, de tokenização, tudo que é inovação fica na mão dele. A gente tem uma sinergia muito grande porque eu estou aqui no mundo tradicional, ele está no mundo novo e eu ajudo ele como é que a gente consegue juntar essas pontas aqui. Até porque aquilo que eu comentei, né? O ideal está no meio do caminho, né? Então, assim, vocês têm que se conversar até. Eu entendo muito daqui, ele entende de lá, e como é que a gente se une isso daqui. Nessa parte de tokenização de recebíveis, né? A gente tem a MFI aqui, que é uma das que está junto com a Fintrender aqui nessa promoção do TokenFi. Como é que você está vendo esse movimento no Brasil aí de tokenização de recebíveis? Rafael, é uma coisa que está pegando tração, tem muitas iniciativas, está andando. É uma coisa que vocês pensam em atuar para frente? Como é que você está vendo essa discussão? Eu vejo que tem muita discussão, mas eu ainda não vejo tanta atração. Mas as pessoas que eu converso enxergam no recebível de cartão um potencial bem grande para poder começar a fazer parte desse ecossistema, porque ele é um recebível muito seguro, né? Ele é um ativo que performa bem, com um risco baixo. Então, para o investidor, é um investimento bacana de se fazer. Você está ali investindo em algo que alguém, uma credenciadora, vai pagar, então não está na mão do cliente, do lojista pagar ou não, essa decisão não é dele. E tem muito no mercado, então acho que também é bacana, porque é um recebível abundante, então você pode fazer diferentes formas ou diferentes modalidades de investimento. E eu acho que ele pega muitos nichos de mercado que são nichos propícios para a gente colocar tecnologia nova. Porque vamos pensar assim, uma coisa é você falar de indústria, onde você está ali num ambiente mais tradicional, o cara que está tocando tesouraria ali é mais difícil de você falar. Quando você fala de recebível de cartão, óbvio que você tem indústria, mas você também tem marketplace, você tem venda digital, que é uma turma que também está antenada no que nós estamos falando aqui e está interessada eventualmente em botar o nome na vitrine, falar assim, olha, o meu recebível aqui é o primeiro recebível tokenizado na MFI, por exemplo. Então, acho que vai tomar atração, é inevitável. Eu vejo muita gente olhando, acho que agora o momento que a gente está é o momento de conexão, sabe? De você conectar as tokenizadoras, né, as empresas para colocar tecnologia com quem tem o recebível e a gente começar a fazer essa roda movimentar. Entendi. E aí, nesse sentido, a gente teria a tokenização como o principal drive da tokenização seria uma parte de mais popularização, de conseguir conectar mais gente do lado de cá, ou seria mais um ganho de eficiência em relação a todo o processo que está hoje, Rafael? Como é que você vê isso aqui? Porque os dois são os dois pontos principais que a gente fala quando a gente fala de blockchain, né? Uma de que você consegue utilizar mais, né? Então você consegue, em vez de ter que fazer com 20 milhões de reais, você vai fazer lá com 5 mil reais, 2 mil reais, 3.500 reais, sei lá, quanto que acessa a outro público, né? O outro é que a tokenização por si, ela ganha operacional para o sistema muito grande, né? Porque a auditoria já está implícita, você consegue fazer o tracking de todo mundo já registrado dentro das blockchains, você tem uma transparência maior, né? Então, assim, acho que esses são os dois. Se tiver algum outro que você veja, como é que eu pelo menos vejo como sendo os dois principais drivers daqui. Eu sempre fico na dúvida, assim, qual que é o que puxa mais, né? Depende do público que você está olhando. Acho que para você estruturar um fundo de investimento hoje, o custo é monstro. Você vai estruturar um FDIC ali gigantesco, você tem uma série de controles. Então, usar tokenização eventualmente para mitigar e reduzir esses custos e os riscos que você tem, o ganho de eficiência é gigantesco. Então, acho que tem esse lado. E a dinâmica da tokenização, e eu acho que
o público, ele traz para dentro de um ecossistema hoje que está muito restrito ao segmento financeiro outro tipo de gente. Né? Hoje, quando você fala de recebível, você está ali dentro daquele mundo de credenciadora, subcredenciadora, instituição financeira, ou não financeira, na grande maioria, os FDICs. Os FDICs, sim. A tokenização dá oportunidade de acesso a esse tipo de investimento a gente aqui, como a gente, que está aqui batendo papo. Né? Então, acho que esse papel vou chamar de popularização, talvez, do acesso ao recebível, a tokenização tem bastante força, eu acho que, e potencial. Entendi, ótimo. Deixa eu ver se tem mais algum, o chat, que eu dei uma olhada no chat aqui, se tem alguma pergunta a mais. Tem o pessoal falando bom dia aqui, chegando. Tereza não tem nenhum. O Teixeira chegou também. Rodrigo Napa, só para falar um oi para todo mundo que está chegando aí. Galera, a gente já está discutindo bastante coisa sobre tokenização aqui. Uma coisa muito interessante aqui que a gente estava comentando é que o Rafael tem uma experiência muito boa no mercado financeiro tradicional, aí, né, que ele colocou lá a implementação do DLA lá atrás, etc., e está olhando tokenização. Então, assim, é uma coisa bem interessante essa conversa, porque a gente consegue olhar pela visão de quem está lá, fazendo, atuando e com uma postura muito grande no mercado financeiro tradicional, como é que vai ser, como é que eles estão atuando para fazer essa tokenização. E dentro de uma empresa que é uma das principais empresas aí, intermediários do mercado financeiro tradicional brasileiro. Né? Então, assim, você vai tirar a CIP, a antiga CIP, a núclea hoje desse sistema, muita coisa do que a gente tem de segurança e de transações do mercado financeiro brasileiro vão por água abaixo, ficam muito dificultadas. Então, aproveite, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso, vão colocando aqui, eu vou seguindo aqui com alguma listinha que eu tenho para a gente ver. Rafael, eu queria ver um pouco agora a tua visão em relação talvez sistema financeiro brasileiro, essa parte de registradoras no Brasil em relação a outros modelos que a gente eventualmente tenha no mundo, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo muito no Brasil, o Brasil é muito seguro, né? Então, assim, ele tem um sistema financeiro nacional muito bem feito, muito organizado, assim, é difícil você ter grandes problemas atualmente. Não é o que eu sempre brinco também, não é que a gente é muito mais inteligente que o resto do mundo, gostaria que fosse, mas é que a gente muito aqui nesses últimos, sei lá, 20, 30 anos, né? Então, assim, foi crise atrás de crise, então, assim, a gente teve que se adequar, se ajustar, então, essa dificuldade fez que a gente criasse esses sistemas hoje, esse sistema financeiro que eu acho, com certeza, é um dos mais seguros do mundo, né? Mas como é que você vê essa discussão em relação aos outros lugares do mundo, assim, essa parte de recebíveis, de registro, etc, tal? Tem algum modelo melhor do que a gente faz? Algum modelo que você acha que conseguiria agregar mais para o mercado brasileiro? Algum modelo que seria mais fácil, eventualmente, de ser tokenizado que o brasileiro? Não sei. Comenta um pouquinho sobre isso. O Brasil, é que você falou bem, o Brasil apanhou muito, né? E aí a gente acabou criando um modelo, poxa, se você lembrar os bancos que passaram ali 20, 30 anos atrás, que hoje já não existem, alguns deles comprados, mas muitos deles quebraram. Alguns deles foram comprados, como a gente brinca, goela abaixo, né? Quando você fala, alguém te levar isso aqui, leva aí. Tem os que quebraram, tem os que foram comprados que eram bons, mas tem os que quebraram quebrados. Né? Então o Banco Central, acho que por prudência, e acho que essa bola dentro a gente tem que dar os dois para o Banco Central mesmo, né? Porque ele realmente criou mecanismos dentro da nossa infraestrutura aqui que realmente mitigasse muito risco, não só para o investidor, mas para a gente aqui, correntista, né? E a criação do FGC, a gente tem instrumentos hoje bem bacanas, a própria registradora. Né? Por que a gente acabou... Qual que é a intenção de existir uma registradora? É criar custo de observância? Não, poxa, a gente tem aqui alguém no meio do caminho registrando recebíveis, ou direitos creditórios, que eventualmente estavam na mão de A ou de B, e a gente dá segurança de que esse recebível foi vendido uma vez só, de que a gente não vai ter um problema lá da crise subprime como a gente teve lá nos Estados Unidos. Então, como todo investimento e como toda tecnologia, para a gente ter algo mais fácil, ou talvez mais libertário, você tem que abrir mão de alguma segurança ou de alguma coisa. Né? A gente o Brasil tem um modelo talvez bem rígido para isso. Eu não vejo em lugar nenhum do mundo, talvez, o que a gente tem aqui. O resto do mundo, o que eu vejo
grande parte das registradoras lá fora, né, você tem uma divisão grande entre clearing house, que aí é o cara que está fazendo a liquidação mesmo da operação, e você tem as trade repositories ali fazendo realmente operação de trade. Você não tem, ou tem, mas em menor escala, esse universo, por exemplo, que eu tenho aqui na Núclea, né? Eu faço as duas coisas. Então, pensa numa sessão de crédito de consignado, hoje, mundo tradicional. Eu conecto quem está vendendo carteira com quem está comprando, e ao mesmo tempo, eu faço o development versus payment, então ao mesmo tempo em que eu troco a titularidade do ativo, eu debito quem está comprando e credito quem está vendendo. Eu tenho esse universo no mesmo lugar. E isso é muito forte para o mercado. Vamos pensar aqui, dentro do nosso ambiente de tokenização. Eu, como registradora, vou poder trocar a titularidade de um token ou criar um token em nome de alguém e também fazer a liquidação dentro do ecossistema do real digital, porque eu sou uma câmara de liquidação. Hoje faço liquidação no meio tradicional, mas olhando eu posso fazer uma liquidação do jeito que for. Eu sei fazer. Eu não vejo no mundo alguém que tem, assim, melhor do que a gente ou muito distante da gente. Eu acho que 2, 3 anos atrás você tinha aí países que estavam avançados, né, Open Banking, e no Open Finance, e no mundo Instant Payments, e até no mundo de moedas digitais, mas acho que nos últimos anos o Banco Central ele bateu o bumbo de um jeito aqui que acho que fez a gente chegar junto, sabe? E eu coloco aqui o Banco Central porque eu acho que ele está sendo um bom patrocinador para isso, né? Porque acho que ficar aqui, enquanto estava só na mão da gente, de tecnologia, óbvio que é legal, mas a gente fica numa discussão e sempre barra, não, putz, tá bom, eu vou fazer, mas e o regulatório? Como é que vai ser? Será que o Banco Central vai deixar? CVM vai deixar? E quando você tem os dois grandes reguladores aqui chancelando, abre para a gente uma porta aqui que a gente fala, bom, aqui a gente está no caminho certo. Eu acho que eles entenderam o que a gente quer com esse troço aqui e vamos seguir. Sim, sim. Não, acho que é bom você o cara tocar o bumbo, né, cara? Porque ele tá tocando, cara, sai atrás, porque senão você vai se perder, né? Então, assim, não é que o cara vira uma barreira, ele vira um cara que tá andando, e, cara, vou ter que correr atrás, né? Então, assim. É isso, antes ele podia ser a barreira, né? Agora ele é o primeiro da fila ali batendo, falando, vamos que se eu for, você tá fora. Né? E isso é sensacional para o mercado, né? Você tem um patrocinador com esse peso de regulador, vira um caminho sem volta. Aí faz a função de, poxa, como é que vocês aí na Núclea estão enxergando esse mundo? Pô, tô vendo o regulador batendo bumbo. Assim, vou bater junto, né? Vamos embora. Tô morto, entendeu? Esse ponto. Boa. Um outro ponto que você comentou, acho que é importante quando a gente vai ver essa parte de transição de tecnologia, que é o DVP, né? Deliver versus Payment, né? Aquela história de que você consegue liquidar as duas pontas automaticamente, né? Então, assim, a transmissão de A vai para B só se o pagamento de B for para A, né? Então, nessa ideia, que é uma coisa que no mercado financeiro tradicional é muito discutido, vem sido cada vez mais implementado, mas eu vejo como uma dificuldade muito grande aí para a maioria dos produtos, né? E quando a gente entra para redes de blockchain com smart contracts ou DLTs, isso aqui já é uma coisa que parece mais fácil de ser feita. Como é que você vê esse ponto aí como sendo uma das grandes vantagens também de tokenização? Assim, é o que você falou, não tem coisa melhor para quem está comprando um ativo e para quem está vendendo, de que você... Eu uso o exemplo do carro, né? Tem coisa pior que você vender um carro, aí você vai com o cara no documento no cartório, aí você fica olhando pro cara, o cara assim, você já transferiu para minha conta? Aí o cara, você já assinou? Aí fica aquele negócio, né? Na confiança, né? Você com a caneta para assinar e o cara com o celular na mão, tô pagando. Eu dou esse exemplo na mesma linha também, mas é que hoje em dia é mais fácil, porque até tem um cara com o Pix aqui que ele vai fazer. Antes você é abraçado com o cara, né? Você é abraçado com ele no cartório e depois é abraçado com ele no banco, né? Para fazer os dois. Não era isso. Você pega o cara na boca do caixa olhando e o cara tá te olhando, você tá assinando. Pô, é terrível, né? É uma experiência ruim até, né? Eu comprei um carro agora e eu comprei um carro de um cara que eu não tinha ideia quem era, de outro estado. E eu fui lá. Pô, você fica super inseguro. Pô, assinei. O cara assinou, e aí? Ele vai me pagar? Vai, não vai. E aí, na fala do banco, você não consegue pagar o cara na hora, o cara que você tá fazendo sacanagem. Eu acho que o DVP ele vem para resolver esse tipo de situação, né? Assim, aperta o botão, amigão.
eu só vou debitar você se ele tiver o carro ali, eu só vou pagar ele se o carro tiver existir e o documento for. E eu só vou transferir o carro para você se tiver dinheiro. Então, aqui, o DVP resolve essa. E ele traz a comodidade para quem está na ponta de que aquele troço é irrevogável. É porque, assim, eu nunca passei por isso e nunca vi caso disso. Mas o deve existir. O cara que assinou o documento, o cartão carimbou e o cara não pagou. Aí o cara fala, meu, e agora? O que eu faço? Eu tenho certeza absoluta que a gente deve ter caso desse no Brasil. Sim, não, com certeza. Então, assim, o DVP ele é importante porque ele resolve o nosso problema da compra do carro, vamos falar assim. E eu acho que no futuro ele tem um baita potencial para resolver a ponta do carro mesmo. Sim. Essa ponta de DVP, você vê ainda nos processos que você tem da CIP do mercado financeiro tradicional, muita coisa que ainda não tem e que poderia ser implementada. Esse do carro é um exemplo que você deu, mas Sim, em algumas outras tem ainda. Tem bastante coisa. Porque você tem a liquidação bruta em tempo real, que a gente chama, que é a 1 a 1, e aí você tem um DVP, obviamente, porque você tem capacidade de transferir e debitar, e você tem a liquidação no BET. As duas funcionam e as duas são boas. Cada uma tem que ser aplicada para o universo que ela está fazendo, que ela está inserida. Para liquidação de boleto, por exemplo, você precisa fazer em tempo real DVP? Não. Você tem duas instituições financeiras reguladas pelo Banco Central que tem conta reserva e que estão se falando. Você pode ter uma folga tecnológica aqui para fazer um bet ali e rodar. Quando você está falando de algo, principalmente em que você está conectando agentes fora do sistema financeiro, ou que não se conhecem ou que não se confiam, vamos dizer assim, que não obrigatoriamente se confiam. E que não tem um regulador que eventualmente possa aplicar uma sanção ali se o cara fizer alguma coisa, um deslize. Porque o Banco Central, vamos combinar, ele regula ali, instituição financeira e instituição autorizada. CVM tem a ponta de regulação dela ali, fundo de investimento. Mas você tem dentro desse universo aqui, uma galera que não está inserida em lugar nenhum. O DVP, eu acho que ele pode ser inserido dentro desse mundo, e eu não vejo ele com tanta utilização quanto eu acho que ele deveria ser. Mas eu vejo estrutura, e até porque o DVP ele é complexo, porque você tem que ter uma câmara de liquidação para fazer isso. Então, eu não vejo ele sendo adotado, e eu acho que ele vai ser difundido quando a gente tiver, talvez, a tokenização, a utilização de plataforma de DLT massificada. Porque aí eu acho que o céu é o limite, sabe? Eu acho que ele é simples, você consegue fazer uma dinâmica diferente e você consegue trazer para dentro da estrutura do contrato esse tipo de ação. Sim, então, só para pegar o teu ponto, você acha que assim, hoje o grande empecilho da gente ter DVP na grande maioria dos processos que poderiam ser aplicados é uma discussão mais tecnológica, porque é difícil de ser implementado. Eu acho que sim. Eu penso que sim. Meu pensamento é que sim. Eu acho que é um troço pesado você fazer. Sim. E quando você coloca na tokenização em rede de blockchain, esse negócio já é mais fácil, é mais tranquilo de ser feito, aí provavelmente isso aí deslancha, né? É isso. Tá bom. O Rodrigo, deixa eu pegar as coisas. O Rodrigo fez um comentário que a experiência do cartório para vender carro é mais emocionante que final de campeonato. O Pix deu um alívio, ainda é muito louco. O Pix deu uma ajuda, porque você não precisa estar você pode estar no cartório, você não precisa estar mais no banco. Você fica abraçado com o cara só num lugar, né? Não precisa ficar indo pros dois. O cara levando dinheiro no cartório, né? Aí você fica naquele, o cara vai meter uma arma na cabeça saindo do banco para roubar. Então, assim, é difícil. Esse mundo é um mundo... A tecnologia vai ajudando, vai evoluindo, né? Então, acho que esse é o ponto. O Pix já foi uma evolução, quando a gente vai tokenizando com DVP, vai ser outra evolução, né? Que a gente vai ter uma coisa bem evoluindo. Rafael, a gente está... Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Rafael, a gente está chegando agora um pouco perto do final aqui. Eu queria ouvir a tua opinião agora um pouquinho de a bola de cristal, que eu falo aí, o futurismo, né? Então, assim, estamos falando aqui de, sei lá, 5, 10 anos, é difícil você prever, etc. Mas como é que você vê a parte do papel hoje, o papel das registradoras daqui 5, 10 anos, né? Acho que a primeira pergunta é, a gente vai ter tudo tokenizado daqui a um tempo, na sua opinião? É isso que a gente está caminhando, né? E aí qual papel que a gente teria das registradoras dentro desse papel aí de 5, 10 anos para frente? Eu acho que a gente vai ter tudo tokenizável, mas a gente não vai ter tudo tokenizado. Eu acho que a gente vai conviver com os dois mundos.
Aí é o que você falou, é bola de cristal. Explica um pouco mais isso daí. O que você quer dizer com vai ser tudo poder ser tokenizado, mas não obrigatoriamente vai ser, né? Por quê? Eu acho que, porque a escolha de tokenizar não é só da tokenizadora, né? Você tem uma outra ponta aqui do próprio dono do ativo que pode optar por disponibilizar aquilo ou não para uma. O cara pode conviver com o mundo tradicional e ele querer fazer aquilo. Eu quero registrar ali. Duplicata é um exemplo. Quem escolhe a registradora é a própria indústria, né? Tá Não é o bom. banco. Então, mas você acha que ele não vai ter casos de uso muito melhores ou vantagens muito melhores de fazer essa tokenização e que vai ser quase um padrão de todo mundo tokenizar? esse é o pulo do gato. Eu acho que a gente vai caminhar, por isso que eu falo que eu acho que vai ser tudo tokenizável, porque eu acho que a gente vai ter casos em todos os ativos. Minha visão é, tudo vai ser passível de tokenização. Eu acho que a gente vai ter regulação, vai ter caso de uso, tecnologia, processo, tudo isso vai ser possível. Mas eu ainda acho que vai ser uma tecnologia que vai conviver por bastante tempo ainda com os dois mundos. Entendi. Acho. Entendi. Não sei, faça um paralelo, o pessoal fala, putz, o boleto vai acabar com o Pix, isso aqui, aí não acaba, nem mexe no ponteiro, ele continua ali. Eu acho que a gente vai viver uma transição, e eu acho que gradualmente você vai ter uma migração daqui para cá. Deixa eu pegar essa tua experiência do boleto com o Pix. Aí. O Pix, parte de pagamento botou, mas boleto realmente é um negócio que está lá ainda, né? Não é um negócio que alterou. Não mexeu quase nada. Mas essa próxima onda que a gente vai ter um Pix mais programado, Pix a prazo, coisa, talvez, isso aqui talvez não mexa mais no boleto, daí mais? Ou você acha que nem assim, Rafael? Eu acho que o boleto tem uma vantagem, vou chamar assim, que quem define como vai pagar é o próprio pagador, né? Ele não depende da ponta de quem está emitindo o boleto. Porque eu acho que se dependesse de quem está emitindo, eu acho que 100% da cobrança tinha ido para lá. Mas o boleto tem... Tá. Ele pode definir, entendi. E o Brasil, ele é um país ainda com alto índice de pessoas não bancarizadas, né? E para você fazer um Pix, você precisa ter conta. Então, acho que o boleto, ele é um ótimo instrumento para esse público. Então, eu acho que vai mudar, vai evoluir para isso, mas eu ainda acho que tem chão ainda para esse negócio mudar, sabe? Tem infraestrutura. Quando a gente fala eixo capitais e cidades grandes aqui, você tem baita acesso à internet, a tudo. Você vai mais para o outro lado do país, que a gente não tem tanto isso, para o interior, você ainda tem esse papel e tem gente que não está com a tecnologia ou não gosta, enfim. Não quer fazer, sim. Não quer, mas eu acho que vai evoluir. É isso que eu penso assim, não estamos olhando para o futuro, não, tenho certeza que isso vai acontecer. Mas eu ainda acho que tem um caminho para a tecnologia conviver em paralelo. E a adoção do Pix foi bombástica, né? Foi um sucesso, um negócio... Né? Porque é bom, esse é o ponto. Mas depende do nicho de atuação dela. A tokenização é a mesma coisa, eu acho que ela vai, é inevitável que isso vai massificar. Mas eu acho que a gente tem um tempo ainda para as coisas conviverem em paralelo. Eu não sou tão radical assim de achar que, poxa, em 5 anos esse troço substitui. Acho que não. Até porque você falou muito bem no começo, e acho que isso é um ponto bem legal, assim. E eu trago isso para a vida, assim. A gente chegou até aqui com um monte de coisa legal. As coisas novas agregam valor em coisas que já deram certo. E acho que as coisas novas reduzem custo, trazem mais tecnologia, trazem mais velocidade para coisas que deram certo. Então, eu acho que à medida em que essas coisas começarem a efetivamente trazerem resultados, o cara vê que é mais barato, o cara vê que é mais rápido, o cara vê que é mais seguro, naturalmente a tecnologia vai substituindo. Mas eu acho que tem chão. Chão assim, não é muito chão não, mas eu acho que ainda no prazo de 5 anos eu acho que não substitui não, mas eu acho que convive em paralelo e acho que a gente vai ver muito mais. Vai ser muito menos interessante a gente fazer uma live só disso aqui daqui a 5 anos, porque eu acho que vai ser um troço normal e todo mundo vai estar sabendo já de como funciona, entendeu? Como funciona, isso eu concordo. Assim, é uma experiência minha dos últimos anos, assim, a visão, o rumo para onde está indo, acho que a gente consegue, está muito envolvido em tecnologia, você consegue ver claramente, que é um pouco disso, está indo para lá, está assim, vai ser tokenizável, etc.
o prazo para isso acontecer é uma coisa que sempre Para que muito acertar, me difícil. passa o número da Mega Sena, porque assim. Porque se vai ser, eventualmente a gente acha que o negócio vai acontecer em 2 anos, acontece em 5, às vezes a gente vai achar que vai acontecer em 10, em 3 anos já está aí, né? Então, assim, o prazo de montagem de tecnologia é um negócio difícil de ser medido, né? O rumo não, o rumo, quem está ali envolvido, quem está aqui participando com a gente, vendo essa discussão, já está lá meio sabendo que, ó, cara, tá indo para cá, esse é o rumo, etc. Agora, o prazo disso é um negócio muito mais Eu complexo acho que é legal, porque assim, pensa que há quanto tempo atrás você ouviu falar de blockchain? E há muitos anos atrás você ouvia falar, mas ninguém tinha um case. Ah, não, a gente sabe, aí todo mundo ficava testando, né? Eu vou fazer blockchain para resolver os problemas do mundo. Só que ninguém falava, qual o problema nós vamos resolver? Aí ficava ali todo mundo debatendo e ficava, né? O que eu tenho visto nos últimos tempos, e eu acho que isso é um catalisador de aceleração, é que a gente já entendeu, a gente já sabe que é um troço legal, então cada ano que passa, isso vai se consolidando, bons cases vão surgindo e a adaptação da própria tecnologia à realidade, que eu acho que é mais importante, vai acontecendo. Então, cada ano que passa, a gente vê que o parafuso está sendo mais apertado aqui e na linha do tempo isso tende a ser um sucesso. Sim, não, e o que eu acho legal quando a gente olha assim, de gente que está inserida há muito tempo, que nem você e eu, no mercado financeiro, que você olha o mercado financeiro tradicional, quando você olha para esse um ecossistema de DeFi dentro da Ethereum, por exemplo, toda essa o que está acontecendo, você vai falar, caraca, esse negócio tem muita coisa de solução aqui que ajuda muito a resolver problemas do mundo tradicional, né? Então, assim, o problema é como fazer se depare, qual o prazo para a gente conseguir trazer isso, né? Tokenização é a palavra que a gente sempre fala que engloba um monte de coisa, né? Mas não é simples, porque Não é. como é que você vai fazer a transparência? Você tem um monte de discussão aí que traz, e até essa discussão que o piloto do Drex, do Real Digital, traz, que é isso, né? Então, assim, cara, eu tenho que fazer um negócio que pega grande parte do que DeFi está fazendo, um negócio que é Proof of Authority, né, que tem que ter uma transparência limitada, porque eu não posso dar transparência total, porque senão vai ter front-running e todo mundo sabendo o que o Itaú está fazendo, o Bradesco está fazendo, o que o Gustavo está fazendo, que tem questões de privacidade, e ao mesmo tempo eu quero aproveitar para ter aquele sistema que é super essa palavra é horrível, composability em inglês, que é componibilidade, né? Que é aquele negócio que um junta no outro, o Lego que você vai juntando e você constrói uma casa de vários pedacinhos de Lego. Então, assim, e que tem que ser sinérgico em todo mundo, porque se você fizer o teu, fizer o meu, fizer o dele, não vai dar certo, porque aí vai ver cada um no seu mundo. Exato, não vai funcionar, aí não vai ser interoperabilizado, né? Então, assim, interoperável, então aí fica aquela complicação, com um monte de nicho, que aí fica pior do que está hoje até, né? E acho que você, falando no mercado tradicional, acho que o ponto principal é a tecnologia, além de tudo, tem que demonstrar o quanto o mundo tradicional ganha trocando do A para o B. Porque o custo de você trocar um parque tecnológico é gigante. E assim. Mas aí eu tenho uma visão que é essa constante mudança que o mundo tradicional tem que estar fazendo. Você vai fazendo de pouquinho, você vai aqui. Não vai desligar um e ligar o outro, não é, nunca, assim não funciona, é casa cai, você vai ajustando e vindo para cá, e depois aí você vai, era para cá, mas agora não é mais para cá, é para cá. Aí o cara fala, pô, é legal mesmo aquele negócio, substituir o meu back-office com 30 pessoas, aí o cara fala, então vou substituir um com 100, aí ele vai... É isso, vai ajustando e trazendo soluções melhores, que acho que esse é o ponto que vai fazendo, não é só questão de custo, né? Trazendo soluções melhores para as pessoas, para mais pessoas, vai dar acesso, tem um monte de coisa. A gente até estourou o tempo que a gente falou, acho que não tem mais nenhuma, deixa eu ver se tem alguma coisa com pergunta aqui, acho que ninguém tem pergunta, eu já vou dar uma olhada agora para a gente fazer o Gota. Você conhece o Gota já, ou Rafael? Não? Já, mas não peguei. Pô, vamos ter que correr também, Rafael. Agora cria uma carteira no MetaMask aí rápido para os próximos. Não, aí é frescura minha, mas eu vou fazer sim. Gosto social é muito legal, porque ele é fácil, porque você acho que não é o caso, mas para quem não é de Web3, que não conhece toda essa parte de cripto, de MetaMask, etc., você pode cadastrar com o teu e-mail, com o teu Gmail. Então, assim, e depois daí, caso você queira jogar para a tua carteira de cripto, fazer custódia, etc., você faz depois. Então, isso é bem legal, porque ele pega o pessoal do mercado tradicional, vamos dizer assim, e do mercado cripto. E consegue fazer uma produção fácil, né? Então, isso é legal. Antes de deixar a Gota, eu queria só te agradecer pela por trazer todo esse conhecimento, essa experiência gigante que você tem no mercado financeiro tradicional e também em tecnologia, na parte de blockchain, tokenização. Acho que
super interessante, aprendi bastante sobre a Núclea, eu tinha ideia de o que era, etc., mas para mim, pelo menos, não era uma coisa que era tão clara e transparente qual que é o papel gigante que a Núclea tem dentro do mercado financeiro brasileiro, né, e como é que ela está atuando para fazer essa transformação junto com o mercado, no final das contas. É isso que, se atualizando a Núclea, você vai atualizando também o mercado financeiro tradicional, porque é um ente super importante. Então, assim, achei bem legal, adorei a conversa, obrigado aí pela disponibilização, e vamos ver se a gente faz alguns aí mais para frente. Vamos embora. Agradeci realmente o convite, foi bem legal mesmo, bate-papo show de bola. E aí fico à disposição de todo mundo aqui se precisar bater um papo. Bater papo é comigo mesmo. Tá bom, fechado. Acho que provavelmente o mais fácil de se encontrar é no LinkedIn, provavelmente, né? Eu lá no grupo da MFI também estou por lá. Qualquer lugar a gente se fala. Quem quiser continuar então a conversa aí com o Rafael, tem aí todos os caminhos para continuar. Tá bom? Só me chamar. Eu vou pegar o Gotas agora para ver. Obrigado. Se quiser participar e quiser ficar aqui, também fica à vontade. Se tiver outra reunião, vai fundo aí. Obrigado, Valeu, Rafael. Prazer obrigado, aí. pessoal. Um abraço a todos aí, bom fim de semana. Valeu. Deixa eu entrar aqui no site do Gotas agora só para dar o último cheque, que a gente já tem aqui a gota feita. Um minutinho. E a gente daí já entra e já disponibiliza o código para todo mundo. Vamos lá. Vamos ver se a criatividade desse código foi boa. Um minutinho. Deixa eu ver aqui o código. O Vini tinha me passado um código. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos lá. Tá aqui já. Vamos lá, deixa eu até... Vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui para a gente ver. E aí todo mundo já vê aqui. E eu já publico o código. Apresentar. Compartilhar a tela. Não consigo porque está no outro coisa. Então vai sem tela mesmo. Eu vou colocar o código aqui para todos entrarem. E a gente já coloca. Vamos lá. 1, 2, 3. Está aí no chat e na tela o código para todo mundo pegar a sua gota lá desse episódio, que foi bem legal, né? Então, assim, eu vou até ler aqui o que o Coisa colocou, né? Uma relíquia do passado, o lendário Anfabiano e o futuro dos recebíveis. Viagem no tempo e testemunha a trajetória do Anfábio, o pioneiro em registro de recebíveis, imerso em pilhas de papéis e desafios constantes. Hoje, essa revolução tecnológica ao nosso alcance e já presente na era da tokenização. O cenário promete transformações épicas. E quem melhor para guiá-lo do que o nosso filho, o Fabiano. Adoro essas frases. E colocou aqui uma foto. Eu vou tentar. Não é possível que eu não consiga compartilhar a tela para a gente entrar aqui. Enquanto vocês vão pegando lá, eu vou tentando compartilhar a tela para a gente, todo mundo consiga ver aqui o que eu estou vendo. Acho que aqui eu consigo a tela inteira. E aí a gente vê aqui, aqui, ó. Tá vendo? Uma relíquia bem legal. Essas fotos que o Vini está conseguindo colocar estão espetaculares aqui. Né? Temos 3, já está sendo praticamente tudo resgatado. Quem quiser colocar algum comentário, coloca aqui também. Mas já estamos acabando. Provavelmente na próxima atualização que tiver aqui, ele já vai... Acabou. Foram as 35 com um Fabiano aqui de gravata e bem concentrado aí na pilha de papel, estudando bastante aí sobre tokenização de recebíveis. Tá bom? Galera, acho que era isso. Obrigado aí pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo bem interessante, com uma das principais aí pilares do mercado financeiro tradicional. Tá? Então, assim, para quem não conhece a Núclea, não conhecia, acho que conseguiu ver aqui o quanto ela é importante dentro de toda a infraestrutura que a gente tem no mercado financeiro brasileiro e por que ela está de olho em tokenização. Muito interessante ver essa visão e bom saber que o mercado financeiro brasileiro está indo para a tokenização e a MFI está se colocando aí como uma das pioneiras desse mercado e trazendo soluções muito legais. Tá bom? A gente continua aí tanto lá no WhatsApp da MFI como em todos os canais aqui da FinTrender da MFI para a gente trazer conteúdos aí sobre tokenização e sobre coisa para vocês aí
em breve, tá bom? Obrigado aí, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.